Vamos falar um pouco, remeter, eu acho que foi muito falado sobre a questão da indústria, né? Aqui no bairro do Reduto, é um bairro industrial, né? Historicamente, o setor da economia que prevalecia aqui na capital é o setor primário, né? O setor do extrativismo, né? Da pesca, que ainda é bastante comercializado. Mas, e aí mas na segunda metade do século XX, né, você vai ter a ascensão do setor secundário, ou seja, as fábricas vão estar presentes aqui, né? Você vai ter o que? Quando o Juscelino Kubitschek vai assumir, o que ele vai construir? A estrada Belém-Brasília, né? Que vai interligar o centro-oeste para a região norte. Isso não foi por acaso, né? Justamente para flexibilizar essa questão da comercialização de produtos, né? Então, quando a gente fala das indústrias, é muito importante remeter isso. O setor primário, extrativismo, agricultura, entre outras coisas, a pesca, que é muito forte aqui, é muito ligado também à extração da borracha, né? E aí, quando a gente ouve falar do bairro do Reduto, é muito para essa chegada do setor secundário. Então, várias fábricas vão se instalar aqui, né? E hoje em dia, a gente vai ver essas rugosidades espaciais, né? Como essa fábrica que foi fundada, né, nos primeiros anos lá do século XX, né? A fábrica Perseverança, que era uma fábrica de cordas, né? Muito especializada em comercializar cordas para pesca, entre outros. Já tinha a chegada do nylon, né? Mas essa fábrica era tão especializada em fazer esse tipo de corda, esse material, que ela comercializava muito, não é verdade? Então, aí ela se retirou, né? Não sei exatamente um ano, mas ficou essas formas, né? E aí você vai ter uma peculiaridade, uma questão muito importante que a geografia ela trata dos vazios urbanos. Nesses vazios urbanos, basicamente, se a gente vê na prática, são isso, vários galpões que têm alguma utilidade, realmente uma função de galpão, e às vezes não tem nada, ou seja, esperando o solo valorizar, né? Aquele mercado especulativo, imobiliário, e aí acaba que não tem muita gente para morar nessa área. Então o bairro do Reduto ele é muito conhecido dessa questão industrial, mas na questão atual de ter vários galpões. Esse aqui, ele, se eu não me engano, faz parte de uma faculdade, né? Mas existem outros aí que vocês andarem por aí, vocês vão ter vários galpões conhecidos como esses vazios urbanos, né? Então fica aí de informação para vocês. Tive que falar bem breve, porque a professora, né, a gente vai em outro lugar. E é um exemplo também dessas casas, né, de vila na beira do asfalto, né, da rua, diferente daquela anterior, né? E para falar também, né, gente, justamente dessa situação do patrimônio, que eu e o Michel, né, também reforçou, como é difícil a gente manter, né, e mesmo o proprietário, é difícil manter a preservação. Então, nesse conjunto, olha, a gente vê uma primeira casa lá, né, que me parece ocupada, bem preservada. Olha aqui a segunda, que é uma característica da maioria dos nossos imóveis. Cai o miolo, né, mantém a fachada e às vezes pega fogo. Né? Isso acontece também, né, no centro histórico. Casas aqui para vender, né? Essa aqui está para vender, uma outra. Aquela ali, né, na esquina, que era uma casa comercial, né, maravilhosa também. Se a gente for ver, deve estar com o miolo também bem comprometido, né? Então, isso para dizer que a gente precisa também, como a gente vai terminar lá na Fauno, já falando dessa importância dos empresários, né? O papel, a gente fala da sociedade civil, do Estado, mas dos empresários também, né? E hoje a gente tem alguns exemplos de empresários que colocam o seu negócio em casarões, reformam, mantêm o casarão e põem seu negócio. No último roteiro nós passamos lá no Le Bistrô. A Ana Luna é um exemplo lá no Le Bistrô, na Feira do Açaí. Ótimo, então você vai falar aqui. Um outro exemplo, Ponte do Açaí, também, que o Nazareno vai, aluga aquele casarão, né? A gente vai terminar aqui no final com outro exemplo, que é lá da Casa Fauno, né? Então a gente precisa também que o nosso empresário, né, o nosso empresariado, tenha ações de preservação, porque nós temos assim mais do que dezenas
né, de imóveis nessa situação que muitas vezes nem o poder público, nem o proprietário consegue, né, manter. E às vezes ele não pode, portanto, derrubar, né? E às vezes acontece isso, é melhor deixar fechado, cai, que depois eu vejo o terreno. Infelizmente, é uma das questões que acontece. Um outro uso também que a gente tem visto, cai o miolo e abre e se transforma em quê? Estacionamento. Né? Tem um exemplo aqui, bem em frente aqui da Unimed, aqui pela Manuel Barata, e vários exemplos dentro da cidade de Belém. Tem uma moradora, uma participante aqui, que a família era proprietária. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui da experiência de vocês aqui sobre... Eu não tenho muita lembrança porque eu era pequenininha. Minha mãe que lembra mais, mas está envergonhada, já foi-se embora e se escondeu para lá. Essa casa aqui por dentro, né, tá tudo caído, pertenceu à minha família. Não, não é mais. Por último, foi da prima da minha mãe, ela vendeu justamente por conta dessas situações que é difícil você manter uma casa tombada, essas coisas todas. Mas meus avós, quando casaram, vieram morar aqui. A irmã do meu avô depois passou a morar aqui. Essa prima da minha mãe também morou aqui por gerações. Eu, quando era pequena, eu lembro como era essa casa todinha. A parte da frente aqui era onde ficavam os quartos. Aquela sala mais atrás ali, onde dá para ver uma segunda voltinha, né? Porque tem essa primeira da rua, o segundo arco, o terceiro arco ali atrás. Pra lá era a sala, tinha um banheiro, mas ao fundo a cozinha. E assim, pé direito alto, aquele chão antigo de madeira, as portas muito altas, né? Tem aquela lembrança de infância, né? Na verdade, eu não sei muito o que contar. Minha mãe que sabe que não. Tá bom, então. Gente, o Centro de Memória está nos esperando, estamos atrasados. Passando aqui a Manuel Barata, fica no meio da quadra, à esquerda, é o Centro de Memória. Vamos entrar lá e vamos fazer uma visita lá, tá bom? Vamos lá.